Tito ficou olhando para o envelope amarelo sobre a mesa, como se dentro dele houvesse uma resposta que ele não tinha coragem de abrir. Eram 11 horas da noite. O quarto estava em silêncio, exceto pelo ventilador velho que girava com um som cansado. Sobre a mesa havia 3 coisas: uma Bíblia aberta, um caderno com números riscados e as primeiras economias de verdade que Tito havia conseguido juntar em muito tempo. Não era uma fortuna. Mas para ele, aquelas notas representavam domingos sem sair, almoços preparados em casa, sapatos que não comprou, vontades que adiou e muitas vezes em que disse depois, enquanto os outros pareciam avançar mais rápido. Tito tocou o envelope com cuidado. Ele havia economizado para se sentir seguro. Mas naquela noite, entendeu algo incômodo. Estava tão preocupado em não perder seu dinheiro que também não estava permitindo que ele crescesse. Tudo começou meses antes, na gráfica do seu Manuel. Tito trabalhava ali havia quase 2 anos. Atendia clientes, revisava pedidos, carregava caixas de papel, fazia entregas e quando o estabelecimento ficava cheio, também ajudava nas máquinas. Era responsável, mas vivia com uma sensação estranha. Trabalhava muito, recebia, pagava, ficava sem dinheiro, voltava a trabalhar e repetia a mesma coisa. A cada quinzena prometia se organizar melhor. Todo mês terminava da mesma forma. Certo dia, enquanto organizava alguns recibos, viu Laura entrar com uma pasta azul debaixo do braço. Ela havia trabalhado antes na gráfica, mas saiu para vender agendas personalizadas pela internet. Tito a cumprimentou com alegria. E você? Já virou uma empresária famosa? Brincou. Laura sorriu, mas sem arrogância. Famosa não. Cansada, sim. Mas está crescendo. Ela tirou algumas amostras de agendas novas. Tinham um papel melhor, acabamentos melhores e um design mais profissional. Tito a segurou entre as mãos. Essas parecem caras. No começo elas não eram assim, disse Laura. No início eu vendia poucas, ganhava alguma coisa e gastava quase tudo. Depois entendi que, se eu tirasse tudo do negócio, o negócio sempre continuaria pequeno. Tito ficou olhando para a agenda. E o que você fez? Reinvesti. Uma parte para mim, uma parte para os materiais, uma parte para a publicidade e outra para aprender. No começo doeu, porque a gente quer ver o lucro no bolso. Mas, se você não plantar novamente, a colheita acaba. Essa frase ficou presa na mente de Tito. Se você não plantar novamente, a colheita acaba. Naquela mesma semana, seu Manuel lhe fez uma proposta inesperada. A gráfica havia recebido vários pedidos pequenos de comércios do bairro. Cardápios, cartões, etiquetas e panfletos. Eram trabalhos que seu Manuel já não queria aceitar, porque tomavam o tempo que ele dedicava a contratos maiores. Tito, disse ele certa tarde, você sabe lidar com os clientes e conhece o processo. Caso queira, pode cuidar desses pedidos por conta própria fora do seu horário de trabalho. Pode usar minhas máquinas quando estiverem livres, pagar o material e me dar uma parte pelo uso da oficina. Tito sentiu que algo se abria diante dele. Não era uma promoção. Não era um presente. Era uma oportunidade pequena, mas real. Naquela noite, fez as contas em seu caderno. Precisava comprar papel, tinta, sacolas, um grampeador industrial usado e pagar por alguns designs simples. Ele havia economizado exatamente o necessário para começar. Mas assim que terminou de somar, o medo apertou seu peito. E se eu perder tudo? No dia seguinte, em vez de comprar os materiais, guardou o dinheiro no envelope amarelo e o colocou na gaveta. Durante 2 semanas, não fez nada. Quando um cliente perguntou sobre cartões de visita, Tito disse que ainda não estava preparado. Quando uma padaria quis etiquetas para seus produtos, Tito prometeu ligar depois. Quando seu Manuel perguntou como estava indo o projeto, Tito respondeu: estou esperando o momento certo. Seu Manuel ergueu os olhos por cima dos óculos. Às vezes, o momento certo não chega. Às vezes, ele é construído. Tito sorriu, mas por dentro tentou se defender. Ele não queria ser irresponsável. Não queria perder aquilo que havia levado tanto tempo para juntar. Tinha visto pessoas se endividarem por causa de negócios mal planejados. Tinha visto amigos pedirem empréstimos para aparentar sucesso. Ele não queria isso, mas sua prudência começou a se transformar em desculpa. Numa sexta-feira, Laura passou pela gráfica para buscar um pedido. Tito contou que ainda não havia começado. Ela não o julgou, apenas perguntou: você está cuidando do dinheiro ou está enterrando-o? Tito franziu a testa. Enterrando?
Laura apontou para a pequena Bíblia que seu Manuel mantinha em uma prateleira ao lado de algumas faturas. Você se lembra da parábola dos talentos? Tito já tinha ouvido essa história na igreja. Um senhor entrega talentos aos seus servos. A um dá 5, a outro 2 e a outro 1. Os 2 primeiros trabalham com o que receberam e multiplicam. O terceiro, por medo, enterra o talento. Quando o senhor retorna, não o repreende por ter recebido pouco. Repreende-o por não ter feito nada com aquilo que tinha. Naquela noite, Tito procurou Mateus 25. Leu devagar. Não ficou pensando no dinheiro da parábola, mas no medo do homem que enterrou seu talento. Ele não era um ladrão. Não havia gastado tudo, não havia fugido. Apenas sentiu medo. E por causa do medo, paralisou aquilo que lhe havia sido confiado. Tito fechou a Bíblia. Olhou para o envelope amarelo. Pela primeira vez, não o enxergou como segurança. Viu-o como uma semente guardada em um saco sem terra. No dia seguinte, tomou uma pequena decisão. Não investiria tudo, mas também não continuaria esperando. Dividiu seu dinheiro em 3 partes. Uma ficou reservada para emergências. Outra foi usada para comprar os materiais básicos. A terceira foi guardada para reinvestir caso conseguisse vender. Comprou papel, tinta e o grampeador usado. Não era novo. Tinha um arranhão de um lado e fazia um som seco toda vez que era usado, mas funcionava. Seu primeiro pedido foi para uma barbearia do bairro, 100 cartões simples. Tito ficou tão empolgado que calculou o preço de forma errada. Ganhou muito pouco. Quase nada. Quando terminou, sentiu-se um tolo. Trabalhei 3 noites para isso, murmurou, olhando para as moedas sobre a mesa. Seu Manuel examinou os cartões e depois olhou para o caderno. Você não perdeu, pagou por uma aula. Tito respirou fundo. Naquela noite, corrigiu seus preços. O segundo pedido foi melhor, mas cometeu outro erro. Comprou mais material do que precisava e deixou parte do papel guardado sem uso. O terceiro pedido atrasou porque ele quis fazer tudo sozinho. Um cliente ficou irritado. Tito precisou se desculpar, oferecer um desconto e engolir o orgulho. Durante várias semanas, o projeto não parecia progresso. Parecia apenas mais cansaço. Trabalhava na gráfica durante o dia e em seus pedidos durante a noite. Às vezes, queria usar o lucro para comprar alguma coisa que o fizesse sentir que todo o esforço valia a pena. Num sábado, viu um par de tênis em uma vitrine. Imaginou-se chegando com eles a um encontro de amigos. Colocou a mão no bolso. Ali estava o dinheiro do seu último pedido. Por alguns segundos pensou, eu mereço. E talvez fosse verdade. Mas também se lembrou do grampeador usado, dos clientes que aguardavam e da frase de Laura. Se você não plantar novamente, a colheita acaba. Tito não comprou os tênis. Não porque fosse fácil. Saiu caminhando com uma mistura estranha de orgulho e irritação. Ninguém aplaudiu sua decisão. Ninguém a publicou nas redes sociais. Ninguém disse que ele estava crescendo. Mas naquela tarde, ele comprou sacolas melhores, pagou por um design mais profissional e separou dinheiro para imprimir amostras. Esse foi o primeiro momento em que sentiu que reinvestir não era um castigo. Era construir. 3 meses se passaram. Os pedidos começaram a chegar com mais frequência. Não eram grandes, mas eram constantes. Uma cafeteria, uma igreja, uma loja de roupas, um negócio de sobremesas. Tito aprendeu a anotar cada despesa. Aprendeu a dizer não quando um trabalho não gerava lucro. Aprendeu a cobrar um adiantamento. Aprendeu a não confundir faturamento com lucro. Também aprendeu algo mais difícil. Nem tudo o que entra pode ser retirado. Certa noite, seu irmão mais novo lhe pediu dinheiro emprestado para pagar uma dívida. Tito quis ajudá-lo imediatamente, como sempre fazia. Mas revisou suas contas e entendeu que, se retirasse o dinheiro destinado aos materiais, acabaria falhando com 2 clientes. Doeu estabelecer um limite. Posso ajudar você com uma parte? Disse. E amanhã vamos nos sentar para organizar essa dívida. Mas não posso desmontar tudo o que estou construindo. Seu irmão ficou irritado no início. Tito também se sentiu culpado. Mas aquela conversa acabou sendo mais útil do que um empréstimo completo. Sentaram-se juntos, revisaram os pagamentos, cortaram despesas e organizaram um plano. Tito entendeu que administrar bem não muda apenas o seu bolso. Também muda a forma como você ajuda os outros.
A verdadeira prova chegou quando a padaria, que, meses antes, havia perguntado sobre etiquetas, voltou a procurá-lo. Dessa vez, não queria 100, queria 5.000 etiquetas para uma nova linha de produtos. Tito sentiu entusiasmo, mas também medo. O pedido era maior do que qualquer outro. Caso falhasse, perderia dinheiro e reputação. Se aceitasse sem se preparar, poderia decepcionar a cliente. Antes, teria dito sim por impulso ou não por medo. Dessa vez, fez algo diferente. Calculou os materiais. Consultou os prazos com seu Manuel. Pediu um adiantamento. Pesquisou fornecedores. Ligou para Laura para perguntar como ela administrava pedidos grandes. Ela lhe disse: "Não cresça mais rápido do que a sua organização." Tito escreveu essa frase no caderno. Durante 4 noites trabalhou até tarde. Houve um erro no primeiro lote e ele precisou repetir uma parte do trabalho. Não se desesperou. Ajustou a máquina, respirou, corrigiu e continuou. Na sexta-feira, entregou o pedido. A dona da padaria abriu a caixa, examinou as etiquetas e sorriu. "Agora sim, o meu negócio está como eu imaginava." Tito não disse muita coisa, apenas sorriu, mas ao sair ficou alguns segundos ao lado da porta segurando a caixa vazia nas mãos. Não estava diante de um carro de luxo, não tinha um escritório próprio, não era rico, mas algo dentro dele havia mudado. Ele já não era o homem que escondia sua oportunidade em uma gaveta. Naquela noite, colocou novamente o envelope amarelo sobre a mesa. Dessa vez, ele não estava cheio de dinheiro parado. Continha recibos, contas organizadas, uma lista de clientes, uma pequena reserva de emergência e uma nova meta: comprar sua própria impressora em 6 meses. Tito abriu novamente a Bíblia em Mateus 25. Compreendeu que o talento não era apenas dinheiro, também era tempo, habilidade, relacionamentos, fé, oportunidades, ideias, confiança, e entendeu que muitas pessoas não fracassam porque não tenham nada, mas porque desprezam o pouco que possuem, gastam sem direção ou enterram por medo. Tito abaixou a cabeça e orou em silêncio. Não pediu para ficar rico de um dia para o outro. Pediu sabedoria para administrar, coragem para agir, humildade para aprender, disciplina para reinvestir e um coração puro para que, caso um dia tivesse mais, não se esquecesse do propósito pelo qual havia recebido. Meses depois, quando conseguiu comprar sua primeira impressora pequena, não comemorou sozinho. Convidou seu Manuel, Laura e seu irmão para comer em uma cafeteria simples do bairro. A impressora estava sobre uma mesa em seu quarto, ao lado do caderno de contas e da Bíblia. Não era o fim da história, era apenas uma ferramenta. Mas, para Tito, significava algo profundo. Aquilo que um dia teve medo de usar agora havia se transformado em uma porta. Seu Manuel olhou para a máquina e deu um tapinha em seu ombro. "E está vendo? Não era muito no começo." Tito sorriu. Não, mas também não era nada. E essa frase ficou gravada em sua mente, porque às vezes esperamos ter 5 talentos para começar, sem perceber que Deus também observa o que fazemos com apenas 1. Tito aprendeu que reinvestir não é apenas colocar dinheiro novamente em um negócio, é voltar a plantar naquilo que pode produzir frutos, é pegar um pequeno lucro e transformá-lo em uma ferramenta, é pegar uma habilidade e praticá-la até que ela possa servir melhor, é receber uma oportunidade e responder com organização, é pegar aquilo que Deus colocou em suas mãos e dizer: "Eu não vou enterrar isso." Desde então, toda vez que recebia algum lucro, Tito fazia a si mesmo 3 perguntas antes de gastar: o que eu devo proteger? O que eu devo plantar? A quem poderei servir melhor se isso crescer? E, embora ainda enfrentasse dias difíceis, contas apertadas e decisões desconfortáveis, já não caminhava com a mesma mentalidade. Antes, queria que o dinheiro lhe desse tranquilidade imediata. Agora, entendia que a verdadeira tranquilidade nasce quando aprendemos a administrar com propósito, porque aquilo que é consumido sem pensar desaparece. Aquilo que é guardado por medo fica estagnado, mas aquilo que é reinvestido com sabedoria pode se transformar em futuro.